A sua recompensa virá de Deus, porque quando você ajuda alguém, você está fazendo para o próprio Deus. Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Essa que vos fala é a pastora Simone, e desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Aqui está falando da volta do Senhor Jesus. Quando ele voltar, ele vai voltar sozinho? Não. Vai vir ele com os anjos dele, como está relatando aqui para mim e para você. Então, vai separar, vai estar diante de toda a nação. E os anjos vão separar um dos outros, as pessoas. Vai estar um de um lado, outro do outro. A palavra está relatando. Ele vai vir cheio de glória, vai vir sobre a glória dele. E todas as nações serão reunidas na presença dele, estarão diante dele. E ele separará um dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Serão separados. Aqueles que fizeram a vontade dele, enquanto estiveram aqui nessa terra, que pagaram o preço para agradar a ele. Aqueles que deixaram de agradar a si mesmo, aos outros, para agradar a ele, vão estar de um lado. E aqueles outros que não estavam nem aí para ele, para as coisas dele, vão estar do outro lado. A Bíblia diz no versículo 33 diz: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então a Bíblia fala aqui de dois grupos. Fala aqui que vai estar toda a nação diante dele. E ele vai estar todos diante da presença dele. Um grupo à direita, outro grupo à esquerda. E a palavra do Senhor está relatando que aos que estão à direita, que são as ovelhas, ele vai falar: vinde, benditos do meu Pai, possuí, venham tomar posse. Tome, é de vocês. Venham tomar posse. Venham, é de vocês. Aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Mas o que essas pessoas fizeram para escutar essas palavras do Senhor Jesus? Esses que estão à direita, esses que são chamados de ovelhas, o que foi que elas fizeram para tomar posse daquilo que está preparado desde a fundação do mundo para elas? No versículo 31 vai relatar o que foi que elas fizeram para merecer, para ganhar isso. Ele diz no versículo 35, porque tive fome, Jesus falando, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Aqui foram e perguntaram para o Senhor Jesus: quando foi que a gente te viu com sede? Qual foi o dia que o Senhor sentiu sede e a gente deu água para o Senhor? Qual foi o dia que o Senhor teve fome e te demos de comida? Qual foi o dia que o Senhor estava enfermo e a gente foi te visitar na enfermidade? Qual foi o dia que o Senhor estava preso e a gente foi lá te visitar? Qual foi o dia que o Senhor era estrangeiro e a gente te hospedou? O Senhor não tinha onde morar, onde ficar e nós te hospedamos. Então a palavra do Senhor fala que eles vão perguntar isso para o Senhor Jesus. A Bíblia diz no versículo 40... o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo: vinde, benditos do meu Pai, possuí, tomar posse daquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que me ensina, o que te ensina é que quando você pratica essas coisas, que é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que eu seja egoísta, queira tudo para mim, não é porque foi eu que trabalhei, foi eu que suei para conquistar, que eu não posso ajudar aquele que não tem, aquele que está passando por necessidade, aquele que está passando por alguma precisão. Não é porque eu que trabalhei,
Porque ninguém tem nada se do céu não for dado. Tudo que as pessoas têm aqui nessa terra não são delas, são de Deus. Então, de fato, que quando elas morrem, não levam nada. Fica aí, ó. E se fica para a parede, fica aí para brigar e para servir de briga, de contendas depois. Então, o que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui é quando você dá água para alguém, seja uma água que mate a sede material, carnal da pessoa, ou seja, quando você dá uma palavra de Deus para alguém, aquela pessoa está com sede de Deus e você dá uma palavra de Deus para ela, você está matando a sede dela. Quando você alimenta alguém, seja com a palavra de Deus ou seja com a comida material, seja quando você dá uma roupa para alguém, quando você dá um calçado para alguém, seja quando você vai fazer uma visita a um que está doente, a alguém que está preso em cima de uma cama, preso preso na cadeia, preso lá nos presídios, seja qual for a situação, quando você age de misericórdia para com alguém, quando você ajuda alguém, você está fazendo, não é para aquela pessoa, você está fazendo para o próprio Deus, porque é para isso que Deus colocou o ser humano na terra, um para o outro ajudar, e não só para possuir, é meu, e ver o outro passando necessidade, e ver o outro passando privação, e não tem coragem de ajudar, e não tem coragem de acudir e socorrer. Então, aqui o Senhor está falando que essas pessoas que agem de misericórdia de umas para com as outras, elas são dignas do reino dos céus. Elas são dignas, porque quando elas fazem para alguém, elas estão fazendo para o próprio Deus. Elas estão ajudando, estão fazendo como se fosse para Deus, como se fosse não está fazendo para Deus. Ela está ajudando o necessitado, acudindo àquele que precisa de um socorro. E no versículo 41 ele diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: à direita estão as ovelhas e à esquerda estão os cabritos, né? Aqui ele fala para esses dois grupos de pessoas. A Bíblia diz, no 41, ele diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. Então aqui, primeiro ele falou para as ovelhas, primeiro ele fala para aquelas pessoas que usam de misericórdia uma para com as outras, enquanto a sua barriga está cheia, enquanto o teu armário está cheio, dá uma olhadinha aí no teu armário, dá uma olhadinha aí na tua geladeira, lembra que enquanto a tua está cheia, enquanto o teu armário está cheio, enquanto o teu guarda-roupa está cheio de roupa, tem roupa até que você nem usa, comprou e ainda nem usou, tem anos que essa roupa está aí dentro e você ainda nem usou, enquanto a tua sapateira de sapato está cheia, enquanto você não sabe qual calçado usar de tanto que tem, enquanto você não sabe qual peça de roupa usar de tanta que tem pessoas por aí que não tem nem a metade do que você tem. Enquanto teu armário, a tua geladeira está cheia, tem gente por aí que a geladeira parece uma piscina, só tem água, e veja lá. Enquanto o seu armário está cheio de muitas pessoas por aí, está vazio. Entendeu? Então, quando você usa de misericórdia para com alguém, você está fazendo para o próprio Deus, você será recompensado pelo próprio Deus. Então a palavra do Senhor, ele vai falar: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque teve fome, não deu de comer, teve sede, não deu de beber, estava enfermo, não foi visitar, estava preso lá no presídio, na prisão, ou preso em alguma enfermidade, estava preso na vida espiritual, estava preso em cima de uma cama, seja lá qual a situação, qual a prisão, estava preso, não foi visitar, era estrangeiro, não hospedou, entendeu? Então, por isso que esses vão escutar essas palavras da boca dura, vão escutar essas palavras duras da boca do Senhor Jesus. Afastai-vos de mim, malditos, porque eu tive isso e aquilo e você não me ajudou, e você não se compadeceu de mim. Não foi ao Senhor Jesus, mas sim às pessoas. Por isso que ele fala aqui: porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi
E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos, e não te ajudamos, e não te socorremos, e não suprimos a tua necessidade? Quando foi isso? Aí no versículo 45 ele diz: Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Entendeu? Então, a partir do momento que você se nega a ajudar alguém, se Deus permitiu esses teus dois olhos aí ver aquela situação, é porque Deus quer que você, Deus conta contigo, Deus quer te usar para abençoar aquela vida. Se Deus permitiu que esses teus dois ouvidos que você tem aí, se Deus permitiu você ficar sabendo da história, da situação, do caso, é porque Ele sabe que você pode, é porque Ele sabe que você é capacitado, e você é capacitada para socorrer, para ajudar. Pastora, não tenho nem para mim, mas você tem uma boca, ainda que você não tenha dinheiro, você tem uma boca, você tem conhecidos e você pode se juntar com esses conhecidos, com a sua vizinhança e falar: pessoal, contar a história da pessoa, você pode ajudar. Olha, fulano está passando por isso e isso, seja qual for a precisão de um medicamento que a pessoa esteja precisando e não pode, você pede o dinheiro a um e a outro, fala a precisão da pessoa, seja uma peça de roupa, seja um calçado que a pessoa está descalça, seja a falta de um alimento, seja qual for a situação da pessoa. A pessoa não pode ter dinheiro na hora ali para suprir aquela necessidade, mas temos boca que a gente pode contar a situação para um e outro e alguém ali vai se compadecer, de todo jeito você ajudou. Então ele diz: então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Então a vontade de Deus não é que sejamos egoístas coisa nenhuma. Ele me dá, Ele te dá saúde, Ele me dá, te dá força para trabalhar, Ele me dá, Ele te dá, Ele nos dá, suple as nossas necessidades para que a gente venha também suplir a do nosso próximo. A do nosso próximo, que é o conhecido, que é o vizinho, que é o teu familiar, entendeu? Que é os teus parentes. Ele nos dá para que a gente também possa dar. Ele nos dá para que Ele nos socorre, nos ajuda para que também a gente possa socorrer e ajudar. Essa é a vontade de Deus, e não se negar, e não querer tudo para si. Não querer tudo é meu, foi eu que trabalhei, foi eu que conquistei. Não, ali Deus nos dá para a gente ajudar. Se Ele permitiu você ver e você ficar sabendo, é porque Ele conta contigo para ajudar. Que você seja um desses que vai escutar: vinde benditos do meu Pai, possuir, tomar posse daquilo que está preparado para você desde a fundação do mundo, porque eu tive isso e isso, você me ajudou. E quando você ajuda alguém, você ajudou alguém, a tua recompensa vai vir de Deus. E quando você fez, te preocupa não, pode ter ficado desapercebido dos olhos da pessoa, mas dos olhos do Senhor, nada fica desapercebido. Ele viu e Ele vai te recompensar. Ele vai ver o que você vai fazer e Ele vai te recompensar. Agora, se você fizer ao contrário, ficar sabendo, ficar vendo e não ajudar de um jeito ou do outro, aí as palavras que você vai ouvir são essas. Então lhes responderá: em verdade vos digo. Ele diz no 44: e eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que a gente te viu assim e assim? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Quando você deixa de fazer para alguém, deixa de ajudar alguém, você negou para o próprio Deus. É o que a palavra do Senhor está nos ensinando. No 46 ele diz: irão estes para o castigo eterno. Quem vai para o castigo eterno? Os que se negam a ajudar, a socorrer, a se compadecer com a dor do outro. A Bíblia ensina para a gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso é dever, isso é o caráter de Cristo. Se a pessoa diz que é cristão, ela tem que andar, tem que ser como Cristo foi, como Cristo é. Se compadecer, amar, não importa quem.
tem que ter esse amor dentro de mim, dentro de você. Ele diz, irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Então aqueles que ouviram, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo, vão para onde? Para a vida eterna. Mas os outros que fizeram ao contrário, que se negaram a ajudar, se negaram a socorrer, que só estavam preocupados com o eu deles, preocupados, a minha família estando bem, eu estando bem, minha casa estando abastecida, o resto que se exploda. Não, não é assim. Nesse momento que nós estamos, você já parou para pensar? Quantas pessoas por aí, quantas famílias não têm nenhum dinheiro para ir no mercado, para comprar algo para guardar? Os moradores de rua, você já parou para pensar como que está a situação deles nas ruas? Não passa nenhum noticiário a situação dos moradores de rua. Se abrigaram eles em algum lugar, se estão levando algum alimento, algum suco para eles em algum lugar, não passa nenhuma situação. Não passa. Mas aos olhos de Deus tudo passa. Diante de Deus está tudo escrito. Diante do Senhor tudo está presente, porque nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Então faça você a sua parte diante de Deus. Cuide você da sua parte. Faça você aquilo que tem que ser feito. Se você quer entrar no reino dos céus, cumpra os mandamentos do Senhor na sua vida. Cumpra as leis do Senhor na sua vida, nos seus caminhos. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém? Faça a sua parte e Deus fará a dele. Faça, haja, ajude e você será ajudado. Faça o que você tem que fazer e você será recompensado por Deus. Amém?